Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a Major do Corpo de Bombeiros, Daniela Lopes Rocha. Major Daniela, no último bloco a gente estava falando sobre a marca da sua trajetória no Corpo de Bombeiros, que é o pioneirismo, não é? Inclusive, nós citamos o fato de que você hoje assumiu o comando do Batalhão de Operações Aéreas, né? Aqui em Minas Gerais, e que foi a primeira mulher a fazer isso no Brasil dentro da Corporação dos Bombeiros, né? Assumir esse cargo. Então, eu queria saber de você como surgiu o convite para esse cargo, né? Para assumir esse cargo, e o que isso significou para você? O convite surgiu após um período trabalhando na administração do Corpo de Bombeiros, né? Eu fiz o curso de pilotos, formei, mas por necessidade do serviço, né? Eu não cheguei a ser transferida para o Batalhão de Operações Aéreas. Eu tirava as escalas de serviço, né? Concorria, entrava, tirava o serviço normalmente, mas trabalhava no Estado Maior do Corpo de Bombeiros, né? Na administração. Isso, a assessoria ao Comando Geral, né? Ah, certo. Então, depois de algum tempo, né, eu falei para o comandante, né, que a maior frustração, né, que eu poderia ter na minha carreira seria um dia encerrar a carreira sem ter comandado um batalhão operacional. Então, depois de um certo tempo, eu recebi o convite, né? Ele me ofereceu o comando do BOA, né, que era uma unidade que eu já tinha um contato, já tive uma origem, né, ligada à própria criação, à própria fundação do BOA. E isso, para mim, foi um motivo de muita satisfação, né? Essa questão, né, da deferência, né, da compreensão, né, desse desejo, né, de ser atendida. E pelo merecimento também, né? Por tudo que você já tinha feito até então. Isso. Não é? E de ser na unidade que é muito querida para mim, né? Sem dúvida. Por falar nisso, a gente sabe que o BOA, né, ele conta com algumas aeronaves que têm equipamentos mais modernos do Brasil e destinados a operações diversas cobrindo o estado de Minas Gerais. Né? Queria que você explicasse melhor para a gente, mais detalhadamente, o que é o BOA, né, esse Batalhão de Operações Aéreas, e como que ele é estruturado em termos de profissionais, de equipamentos e de logística. Isso. O BOA é formado por um efetivo composto de pilotos, tripulantes operacionais, apoio de solo, mecânicos e uma administração mínima, hoje composta por 4 pessoas. Contamos com 3 aeronaves. Essas aeronaves, elas são preparadas para fazer, elas são multimissão, elas são preparadas para fazer qualquer tipo de serviço de bombeiro. Sim. Então, pode fazer combate a incêndio, salvamento, o serviço de atendimento pré-hospitalar. Uma delas, que é o SC-145, né, uma aeronave que a gente opera conjuntamente com a Secretaria de Estado de Saúde. Ela é uma UTI móvel, tripulada, inclusive, com uma equipe do SAMU. Então, até pequenas intervenções, né, que normalmente seriam feitas dentro de um hospital, podem ser feitas dentro da aeronave, durante o próprio transporte do paciente. Então já agiliza o atendimento, né? Muito, muito. E garante a possibilidade de sobrevida, né? Não, sem dúvida. E com um trabalho tão amplo, né, que vocês oferecem para a comunidade, existe alguma expectativa de ampliação do número de aeronaves, para vocês também poderem ampliar esse serviço? Sim, nós temos um projeto de ampliação dos nossos serviços. Hoje contamos com uma base descentralizada em Varginha e temos o projeto de estender as macro-regiões mineiras. Então, para este ano, temos a expectativa de receber 2 aeronaves, já estão em processo de aquisição. Então, a partir de setembro até no máximo dezembro, devemos contar aí com reforço de mais 2 aeronaves na nossa esquadrilha. Maravilha. E a esquadrilha, né, do BOA, né, as aeronaves do BOA, são conhecidas assim, digamos, nos bastidores, como esquadrilha de arcanjos, né? Eu queria saber o porquê desse nome e qual que é a média de atendimento que vocês fazem ao longo do tempo e quais são as principais demandas que vocês atendem.
Na verdade, é o nome dela, é Esquadrilha Arcanjo. Ah, já mesmo. é o nome mesmo? É o nome dela, é Esquadrilha sim. Arcanjo. E ela já é registrada, né, com esse nome. Ah, sim. Isso. E a gente percebe que todas as ocorrências que a gente atende, né, a gente chega naquele momento que a pessoa mais precisa. Então, às vezes, as pessoas falam, graças a Deus vocês chegaram, né, vê como ajuda realmente vindo do céu, uma intervenção divina. Então, o nome Arcanjo veio atender, que é um guardião, é um grande guardião ali, Arcanjo, é um enviado de Deus para aquele momento de dificuldade, né, que a pessoa está passando. Né? E vocês têm, inclusive, um lema, não é? Isso, voando para salvar. E qual que é o maior número de demandas que vocês recebem nesse trabalho tão diverso que vocês realizam? Geralmente são os atendimentos pré-hospitalares. Nós fazemos muitos atendimentos em rodovias, né, acidentes automobilísticos, muitos em locais que não dispõem de fração de corpo de bombeiros ou de hospital com estrutura para receber o tipo de atendimento. Então, a gente vai com a aeronave, faz o atendimento, transporta, se for o caso, até aqui para Belo Horizonte, né, que temos hospitais de referência. Então, basicamente, o nosso maior serviço é esse, é o APH, esse transporte aeromédico. E como é que é a sua atuação nesse comando, né? Assim, eu estou percebendo, pelo que você me disse, são de inúmeras possibilidades de atendimento, né? As demandas as mais variadas, com um grupo relativamente grande de pessoas, não é? Com equipamentos também modernos e tal. Como que é a sua atuação comandando esse grupo todo de atuação? Na verdade, meu papel é gerenciar e coordenar para que tudo funcione da melhor forma possível, né? Então, basicamente, eu tenho que cuidar para que a gente tenha pilotos disponíveis, tenha aeronave disponíveis, tenha manutenção, tenha os treinamentos, tenha os equipamentos necessários, né? Organizar para que tudo funcione da melhor forma possível e a gente possa cumprir a nossa missão. Uma grande responsabilidade, né? É, grande. Mas para uma mulher competente como você, né, que vem assim, demonstrando, né, essa competência ao longo de toda a sua trajetória profissional, então o comando está em boas mãos. Né? Agradeço, acredito que sim. Pensando então nessa questão mesmo feminina, quando você passou no concurso, né, para a formação de bombeiros, quando você se tornou soldada, né, naquele primeiro momento, em 93, havia um contingente de aproximadamente 4.500 pessoas no Corpo de Bombeiros aqui em Minas Gerais. Isso. Né? Desse contingente, menos de 2% eram mulheres. Isso. Né? Passados pouco mais de 2 décadas, esse contingente já está próximo de 10%. Né? Tem uma lei, inclusive, que limita o percentual de mulheres na corporação em 10%. Isso. Né? Observando tudo que você tem falado, todas essas suas explicações sobre a atuação das mulheres na corporação, eu não sei, eu chego a pensar que esses 10% não são muito justos, né? As mulheres têm feito um trabalho tão interessante, então por que limitar essa participação? Queria saber o que você pensa sobre isso. Na verdade, eu concordo com a sua observação. Eu acho que 10% é muito restritivo. Esse percentual poderia ser aumentado tranquilamente. Né? Hoje já é comprovado, né, que estamos aqui, podemos fazer o trabalho semelhante ao trabalho dos homens e não tem por que restringir essa participação das mulheres. Né? Sim. Saímos de 2% para 10%, já foi um avanço, mas hoje já podemos melhorar, né, essa participação, ainda tem como termos mais mulheres participando, compondo aí as tropas militares. E o que as mulheres... Vocês discutem isso entre vocês mulheres, assim, uma tentativa de ampliação dessa participação feminina na corporação? Sim. E quando vocês discutem isso, sentem algum tipo de resistência, algum preconceito masculino? Como é que é essa discussão lá na corporação? Inclusive, quando comemoramos 20 anos de bombeiro feminino, né, houve um seminário em que esse tema foi pauta, né, essa questão. Então, já é uma questão que é discutida oficialmente lá. Já vem sendo tratada essa questão, já vem sendo estudada, né? Eu acredito que em breve poderemos ter mudanças em relação a isso. Sem dúvida, porque as mulheres já estão assim mostrando que são capazes de atuar em qualquer área, né, do conhecimento humano, do trabalho humano, das ações humanas. Então, e se demonstram competência
e eficiência, não há por que limitar isso, né? Também não vejo por quê. Eu espero que essa discussão leve vocês a novas vitórias aí. Isso, eu também espero. Nós vamos mais uma vez interromper nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos ainda mais histórias a contar sobre a trajetória da Major Daniela. A gente volta já já.